47 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 406 Morrer. Tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Você. Os olhos escarlates de Lu pareciam estar cuspindo chamas enquanto ele olhava para Lin Bai. Ele não queria nada mais do que cortá-lo em 1000 pedaços. Os vasos sanguíneos em seu pescoço se projetaram de repente. Sob o olhar de Lu, os cantos da boca de Lin Bai se curvaram ligeiramente. Ele sorriu e disse: não esperava que você fosse uma pessoa que valoriza a amizade e a lealdade. Ou você tem outros hobbies? Lu cerrou os dentes com tanta força que sons estridentes puderam ser ouvidos. Ele cerrou os punhos com tanta força que emitiram rajadas de sons explosivos. Isso era uma parte muito importante de seu plano. Caso contrário, porque ele lançaria toda a formação de matriz da montanha ou em si. No entanto, foi esta parte importante que foi morta por Lin Bai. Até mesmo a alma remanescente foi destruída por Lin Bai usando as leis do ritmo do Dao que o cercavam. Nem mesmo a alma remanescente sobrou. Mesmo que um imortal viesse, não havia nada que ele pudesse fazer. Pensando nos esforços meticulosos que ele colocou no si, pensando em seus planos passo a passo, todos foram destruídos hoje. Se eu não te matar hoje, será difícil resolver o ódio em meu coração. Lu rugiu. Enquanto ele rugia, densas nuvens negras apareceram acima de toda a fortaleza da nuvem negra. Um momento depois, as estrelas e a lua no céu noturno desapareceram, e as tochas que podiam ser vistas por toda parte na fortaleza da nuvem negra diminuíram. Ignorante. Lin Bai ficou com as mãos atrás das costas, olhando para o mundo. Ele olhou friamente para o rugido de Lu e fez sua luta final. Lu Ninju e Lenzu pararam de lutar e se viraram para olhar para Lin Bai e Lu, bem como para o estranho fenômeno no céu. Lu Ninju viu especialmente as costas de Lin Bai. Ele parecia um monarca celestial com uma aura majestosa, olhando para o mundo. Era como se aos seus olhos o mundo estivesse cheio de poeira. O coração de Lu Ninju começou a palpitar. Quando os pequenos animais restantes viram Lin Bai assim, primeiro sentiram que ele não estava familiarizado, depois ficaram em êxtase. Todos vieram para o lado de Lin Bai e usaram seus corpos para esfregar intimamente as roupas de Lin Bai. Isto não foi de admirar. Não apenas o Ki demoníaco da fortaleza da nuvem negra estava presente, até mesmo a montanha do diabo que Lu construiu meticulosamente, que também era o Ki demoníaco na montanha Wu, também formou um enorme redemoinho com Lin Bai como centro, surgindo loucamente no corpo de Lin Bai. Corpo. Se fosse qualquer outra pessoa, seu corpo teria sido penetrado por uma enorme quantidade de Ki demoníaco e não poderia resistir à explosão. No entanto, Lin Bai era diferente. Quer fosse Ki demoníaco, Ki de cadáver, Ki demoníaco. Todos os tipos de Ki no mundo eram um tipo de energia. Ele usou a lei divina no pequeno caldeirão para lavar o chocante Ki demoníaco que invadiu seu corpo em pura energia espiritual, transformando-o em seu próprio. Pode-se dizer que Lu desencadeou a energia espiritual contaminada no corpo de Lin Bai e manipulou a técnica secreta para permitir que o demônio que o corroesse, o que ajudou muito Lin Bai. Foi como se Lu colocasse um tesouro raro na boca de Lin Bai. Lu também sabia o que Lin Bai tinha feito. Ele olhou para Lin Bai com seus olhos vermelhos sangue e disse: usando o Ki demoníaco para seu próprio uso. Ingênuo, você sabe o quão poderoso é o Ki demoníaco nesta área? Quando seu corpo estiver cheio de poder espiritual e seus meridianos forem incapazes de resistir, você se autodestruirá e morrerá sem minha ajuda. Depois que Lenzu ouviu as palavras de Lu, uma pitada de alívio apareceu em seu rosto solene. Quando ele olhou para Lin Bai, foi como se estivesse olhando para um cadáver ambulante. Uma pitada de preocupação apareceu no rosto severo de Lu Ninju. Ela mordeu os lábios com força com os dentes brancos perolados. Seus olhos estavam brilhando intensamente. Ninguém sabia o que ela estava pensando. Você tem razão. Lin Bai admitiu decisivamente. No entanto, não só o seu tom não mostrava quaisquer sinais de fraqueza, como havia até uma pitada de desprezo no seu tom. Era como se ele estivesse rindo do Lu. Você é apenas um pato teimoso. Eu matei milhares de pessoas como você. Qual deles não se ajoelhou diante de mim quando estavam prestes a morrer e implorou por sua vida? Lu cerrou os dentes e fez sons estridentes. O olhar confiante de Lin Bai era insuportável para ele. Ele não queria nada mais do que mordê-lo, rasgá-lo e cortá-lo em pedaços.
Se fosse qualquer outra pessoa, eles poderiam ter perdido a vida aqui, mas como posso eu, Lin Bai, ser uma pessoa comum? Lin Bai bufou levemente e sua voz reverberou por milhares de quilômetros. Inúmeras feras espirituais na floresta tremeram ao ouvi-lo e se agacharam no chão, sem ousar fazer o menor movimento. Lin Bai examinou os arredores. Ele percebeu que seus 5 sentidos já haviam atingido um nível assustador, e cada movimento seu parecia ser capaz de mover montanhas e encher os mares. No entanto, Lin Bai sabia que isso era uma ilusão. Foi provocado pela florescente energia espiritual em seus meridianos. Acontece que essa energia espiritual ilimitada já havia aberto os meridianos um por um. Não demoraria muito para que ele fosse incapaz de suportar até mesmo um único fio de energia espiritual surgindo em seu corpo. Estava quase pronto. Os cantos da boca de Lin Bai se curvaram ligeiramente. Então, ele se abaixou e tocou em Little Green, que cuspia a língua. Sistema: quero transmitir meu cultivo a Little Green, Ding. O anfitrião passou 400 dias de cultivo para Little Green, acionamento bem-sucedido de 10 vezes de retorno. O anfitrião recebeu 4.000 dias de cultivo. Continuar, Ding. O anfitrião passou 400 dias de cultivo para Little Green. 20 vezes de retorno foram acionadas com sucesso. Vírgula, o anfitrião recebeu 8.000 dias de cultivo. Vírgula, continuar, Ding. O anfitrião deu ao Little Red 400 dias de cultivo. Vírgula, 2 vezes de retorno foram acionadas com sucesso. Vírgula, o anfitrião recebeu 800 dias de cultivo. Vírgula, continuar, o anfitrião deu ao Little Black 400 dias de cultivo. Vírgula, 10 vezes de retorno foram acionadas com sucesso. Vírgula, o anfitrião recebeu. Vírgula, uma série de vozes frias soou em sua cabeça. As pequenas feras sob os pés de Lin Bai estavam cheias de energia. O corpo de Little Green ficou maior e as escamas em seu corpo eram como jade. Abriu a boca e gritou baixinho. Rugido. Um rugido de dragão ressoou pelo mundo. O corpo de Little Red estava coberto de chamas, como se fosse um sol de verdade. Ele bateu as asas levemente e toda a fortaleza da nuvem negra foi incendiada. Um momento depois, toda a fortaleza foi reduzida a uma pilha de cinzas. O olhar de Little Black era profundo e sua aura era firme, como um mar calmo. Seu corpo estava cercado por vapor d'água sem fim, e a concha em suas costas parecia fluir com luz d'água. O corpo de Little Blue ficou cada vez maior. De um pequeno macaco, ele ficou tão alto quanto um adulto. Os padrões em seu cabelo realmente se materializaram e grudaram firmemente em seu corpo. Rachadura. Assim que todos ficaram atordoados, um som nítido soou, como se algo tivesse sido quebrado. Ao mesmo tempo, um pilar de luz apareceu ao redor de Lin Bai e disparou para as nuvens. As densas nuvens negras no céu foram destruídas pelo pilar de luz. No céu de 500 milhas, apenas o céu estrelado e o pilar de luz indestrutível permaneceram. Não só isso, parecia haver luzes fluídas de 7 cores aparecendo ao redor do corpo de Lin Bai. Havia também um brilho multicolorido sob seus pés. Numerosos ritmos Dao antigos e simples ressoaram. Lin Bai abriu lentamente os olhos. Após sua abertura, o estranho fenômeno ao seu redor desapareceu. Os olhos de Lin Bai eram comparavelmente profundos e seu corpo ficou ali em silêncio. Quebrou? Lu Ninja murmurou. Ela não sabia que sua voz já estava ligeiramente trêmula. Havia uma luz aquosa fluindo em seus olhos e seu peito batia sem parar. Lu, morra. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 407. Não merece ser humano. Você acha que pode fazer alguma coisa comigo só porque rompeu? Lu cerrou os punhos e cerrou os dentes. Seus olhos estavam fixos em Lin Bai. Ele nunca pensou que seu trabalho duro e sua habilidade secreta se tornariam o vestido de noiva de outra pessoa. Um fluxo interminável de emoções complicadas emergiu. Choque, arrependimento, raiva, crueldade, intenção de matar e medo. O lobo-demônio próximo a Lu Bai também estava olhando para Lin Bai. 2 fileiras de dentes brancos brilharam e ele mal podia esperar para correr e despedaçar Lin Bai. Mesmo uma fera como você se atreve a me olhar assim? A voz de Lin Bai era muito calma, mas aos ouvidos de Lin Zu e Lu Ninjil pesava até 1000 libras. Ao mesmo tempo, Lin Bai apontou de longe para o lobo-demônio. Uma aura incomparável emergiu das pontas dos dedos de Lin Bai e essa aura se transformou em um raio de luz branca. Os olhos do lobo-demônio mudaram de raiva para surpresa, de surpresa para medo e,
Finalmente, para desespero sem fim, paredes de luz apareceram ao redor do corpo do lobo-demônio, e seu corpo dobrou de tamanho. Suas duas garras dianteiras eram como duas luas crescentes e de repente ele agarrou o raio de luz. Sopro. A luz branca perfurou facilmente as garras dianteiras do lobo-demônio. Até mesmo suas garras mais afiadas e resistentes foram perfuradas pela luz branca, como se estivesse cortando tofu. Lu ficou furioso. Ele golpeou palma após palma, e ravinas profundas apareceram no chão na frente dele e do lobo-demônio, transformando o outro lado do mundo em ruínas. A grama e as árvores foram transformadas em pó, as casas desabaram e se despedaçaram e as pequenas colinas foram arrasadas. No entanto, a velocidade da luz branca não parou nem diminuiu. Sopro. Num piscar de olhos, a luz branca perfurou a testa do lobo-demônio. O corpo do lobo-demônio era como um balão quebrado. Ele desabou pouco a pouco e logo desabou em uma poça de que demoníaco. Está morto. Lu Ninja olhou para o lobo-demônio sem acreditar. Ela tinha visto os meios do lobo-demônio e, claro, sabia o quão difícil era lidar com isso. Porém, neste momento, o lobo-demônio foi derrotado pelo dedo de Lin Bai. Não é tão simples. Lu Ninja olhou para frente. O corpo do lobo-demônio que havia desmoronado em que demoníaco se reuniu novamente, formando uma sombra alta. Então, solidificou pouco a pouco. No entanto, no segundo seguinte, não apenas Lu Ninja, mas até Lenzu ficou chocado. O demônio que queria se reunir no lobo-demônio novamente, mas por alguma razão, toda vez que queria se materializar, o demônio que entraria em colapso novamente. Depois de algumas vezes, o fantasma do lobo-demônio desabou novamente. Desta vez, não se sabia se o que demoníaco havia desaparecido durante a noite ou neste mundo. Você ainda quer se materializar, mas você é apenas um peixe pequeno, uma fera. Lin Bai ficou com as mãos atrás das costas. Sua expressão era calma enquanto ele olhava indiferentemente para o lobo-demônio e Lu Bai, cujos olhos estavam prestes a saltar. Mesmo quando o lobo-demônio estava mais próximo de se materializar, o rosto de Lin Bai não mostrou nenhuma flutuação. Lin Bai. Os olhos de Lu estavam prestes a se abrir e seus cabelos se arrepiaram de raiva. Seus olhos vermelhos sangue dispararam dois feixes de luz vermelho sangue de 9 metros de comprimento, e o que demoníaco ao seu redor se reuniu como uma capa, reunindo-se atrás de Lu. Lu estendeu a mão e acenou no ar. O demônio que era como uma armadura, grudado em seu corpo, e rachaduras começaram a aparecer no chão a dezenas de metros ao seu redor. Seguindo o rugido furioso de Lu, o chão de toda a fortaleza da nuvem negra tremeu. Nesse momento, Lu era como um deus demônio descendo. Parece que aquela fera é muito importante para você. Lin Bai sorriu gentilmente. Diante de Lu, que era como um deus demônio, seu olhar não pôde deixar de permanecer calmo. Era tão profundo quanto uma piscina profunda. Pretensioso e ignorante. A expressão de Lenzu ficou séria. Ele olhou respeitosamente para a figura demoníaca de Lu. Ele até se curvou profundamente para Lu e disse: Lin Bai, mesmo que você tenha matado o lobo-demônio, você acha que pode lidar com o Lord Lu? Você é arrogante e ignorante. Nesse momento você parece um sapo olhando o céu do fundo de um poço. Você não sabe o quão aterrorizante Lord Lu é. Oh! Lin Bai se virou e olhou para Lenzu. Lenzu, que foi capturado pelo olhar de Lin Bai, parecia ter sido atingido por um raio ao dar alguns passos para trás. Ao mesmo tempo, Lin Bai levantou gentilmente uma das mãos e disse: Você é da raça humana, mas se submeteu à raça demoníaca. Você merece ser morto. Depois de dizer isso, a mão levantada de Lin Bai desceu suavemente. Uma luz branca que parecia a lua minguante apareceu do nada e avançou em direção a Lenzu com a velocidade da luz. O espaço ao redor da lua minguante começou a distorcer. Esse movimento pode distorcer o espaço? Lu Ninja sentiu seu couro cabeludo ficar dormente enquanto olhava para a luz branca que parecia a lua minguante. Um único ataque poderia distorcer o espaço. Distorcer o espaço. Apenas estas duas palavras permaneceram na mente de Lu Ninja. Desde os tempos antigos, apenas pessoas que eram como deuses na Terra podiam distorcer o espaço. No entanto, pode não haver uma única pessoa que consiga fazer isso a cada poucas centenas de anos. E uma vez que apareceu, um pensamento terrível apareceu na mente de Lu Ninja. Você acha que ainda pode fazer um movimento na minha frente? Lu rugiu com raiva.
Seu corpo se transformou em uma sombra negra e apareceu diante da luz branca que era como a lua minguante em um piscar de olhos. De repente, ele atacou com a palma da mão. Bang! A luz branca da lua minguante se despedaçou. Uma ravina profunda com dezenas de metros de profundidade apareceu no solo entre Limbai e Lu. Esta ravina se estendia do topo da fortaleza da nuvem negra até o sopé da montanha. Quando Lenzo viu o raio de luz branco se aproximando, ele desistiu completamente de resistir. No entanto, quando viu o raio de luz branco entrar em colapso, ficou extremamente excitado. Senhor Lu é extraordinário. Lenzo estava na metade da frase quando não conseguiu terminar as palavras. Ele teve um vislumbre de Limbai, que estava a dezenas de metros de distância, desaparecendo de repente. Num piscar de olhos, ele apareceu na frente de Lu. Uma enorme palma apareceu no espaço profundo de Lu e pressionou de cima para baixo. Arrogante, muito arrogante. Lu gritou e bateu com a palma da mão. Uma palma com 5 dedos fechados apareceu acima dele e colidiu com a palma ilusória que pressionava como um monte Tai. Ventos fortes sopraram em todas as direções, fazendo com que areia e pedras voassem por toda parte. O topo da fortaleza da nuvem negra mudou para o terreno plano. Embora Lu Ninjil e Lenzo quisessem ajudar, eles não tiveram escolha senão recuar diante dos fortes ventos e das consequências da batalha. 10 metros, 20 metros, 40 metros, 80 metros. Depois de recuar 100 metros, Lu Ninjil finalmente parou em frente a uma casa que havia sido reduzida a cinzas. Ela olhou para frente com preocupação em seus olhos. Ufa! Lenzo também recuou para a encosta de um penhasco e respirou fundo. Ele pensou que ficaria gravemente ferido se fosse atingido pelo tremor secundário agora. Se fosse esse o caso, então a diferença entre ele, Limbai e Lu era como a diferença entre o céu e a terra. Enquanto a mente de Lenzo girava rapidamente, ele sentiu um vento frio vindo de seu pescoço. No segundo seguinte, ele ficou arrepiado e seu corpo estava coberto de suor frio. Lenzo não poderia se importar menos. Ele correu em direção a Lu sem virar a cabeça. Senhor Lu, salve-me, salve-me. Lenzo gritou de medo. Ele queria correr em direção a Lu com todos os seus membros. Pelo canto do olho, ele pôde ver Limbai em uma túnica branca aparecendo atrás dele. Então, Limbai pisou levemente no chão e apareceu ao lado de Lenzo. Você não merece ser humano. Limbai disse indiferentemente. Sua mão se transformou em uma faca e acenou para Lenzo. Senhor Lu, Lenzo não poderia se importar menos. Ele imediatamente queimou toda a essência do sangue em seu corpo e ativou seu Ki espiritual natal. Um poder espiritual feroz emergiu. Ele só conseguiu cerrar os dentes e atacar Limbai repetidas vezes, mas seus pés não pararam nem por um segundo. Depois de fazer tudo isso, Lenzo ergueu a cabeça e olhou para Lu. Ele viu que Lu estava sorrindo. Uma sensação de segurança tomou conta do peito de Lenzo e o medo desapareceu em um instante. Lu sorriu cruelmente. Você é meu escravo para começar. É uma honra morrer por mim. Enquanto Lu falava, ele formou um selo de mão com seus 10 dedos, e o Ki demoníaco se transformou em fios que conectavam seus 10 dedos ao corpo de Lenzo. Senhor. Senhor Lu, o que você está dizendo? Estou disposto a ser seu peão. Lu esboçou um sorriso mais feio do que chorar, mas seu corpo foi se expandindo aos poucos, virando uma almôndega redonda de 3 metros de diâmetro. Limbai. Correr. Quando Lu Ninjil viu esta almôndega redonda, ela gritou de surpresa. É tarde demais. Lu jogou a cabeça para trás e riu alto, mostrando que tinha a vitória nas mãos. Então, seu dedinho virou para baixo em um ângulo estranho. Neste momento, toda a fortaleza da nuvem negra ficou em silêncio. Tudo ao redor parecia ter parado. Num piscar de olhos, uma enorme quantidade de Ki demoníaco foi comprimida no corpo de Lenzo. O Ki demoníaco foi comprimido ao extremo. Bang! Uma forte explosão soou no céu. Um feixe de luz subiu para o céu do topo da fortaleza da nuvem negra, e o solo num raio de 800 quilômetros tremeu. O céu tremeu como se as estrelas e a lua estivessem prestes a cair. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 408. Limbai morto. Após um período de tempo desconhecido, o céu voltou ao seu estado original de silêncio. A enorme fortaleza da nuvem negra retornou ao seu estado original de terreno plano. A floresta num raio de 100 milhas também foi afetada e completamente destruída.
Lu Ninjil levantou-se do chão com grande dificuldade e olhou ao redor em grande estado de choque. Ela olhou para frente. Até onde seus olhos podiam ver, houve apenas um lampejo de compreensão, mas ela não conseguiu ver um único Espírito Santo. Lu Ninjil parecia ter ouvido alguma coisa. Ela baixou a cabeça e rapidamente correu. Como vocês estão? No momento em que Lenzu foi autodestruído pela habilidade secreta de Lu, Lin Bai fez com que suas 4 bestas espirituais escoltassem Lu Ninjil para longe. Little Green e Little Red foram os mais rápidos. Eles carregaram Little Black, Little Blue e Lu Ninjil, permitindo-lhes escapar até a borda da explosão. Little Black era ainda mais poderoso. Ele ajudou os 3 pequenos animais restantes e uma pessoa a resistir ao poder da explosão. Depois que Little Black ficou exausto, Little Blue resistiu apressadamente ao gosto residual da explosão. Caso contrário, o atual Lu Ninjil poderia ter sido feito em pedaços. As 4 bestas espirituais de Lin Bai desabaram não muito longe. Little Black, que estava cuspindo névoa de água, tinha um amassado chocante nas costas. Little Black e Little Red caíram fracamente no chão. Depois de ouvir as palavras de Lu Ninjil, eles quiseram se levantar, mas estavam exaustos. Little Blue levantou-se trêmulo e ficou na frente de Lu Ninjil, olhando para uma montanha escura ao longe. Lu Ninjil seguiu o olhar de Little Blue e olhou por cima. No céu acima da montanha escura como breu, havia uma figura demoníaca orgulhosamente no ar, rugindo em direção ao céu. Lin Bai, você acha que tem a vitória em suas mãos? Você acha que eu estava trabalhando em vão e, em vez disso, beneficiei você? Mal você sabia que vocês, humanos, são como formigas. Você só pode ser corroído pela raça demoníaca e se tornar o trampolim de nossa raça demoníaca. Lin Bai. Lu Ninjil não acreditou nas palavras de Lu e rugiu em direção à desolação à sua frente. No entanto, o que respondeu a Lu Ninjil foi um silêncio sem fim. Você ainda acha que ele pode existir neste mundo? Não apenas seu corpo físico, mas até mesmo sua alma deveria ser destruída por mim. Ele foi verdadeiramente destruído em corpo e alma. Lu ficou no alto do céu e olhou para baixo enquanto dizia arrogantemente. As 2 fileiras de presas de Little Blue apenas morderam, emitindo uma série de sons estridentes. Depois de se transformar em um raio de luz azul, ele voou para o céu e atacou Lu, que estava orgulhoso no céu. Uma pequena fera mestiça se atreve a me atacar? Lu bufou friamente e, de cima a baixo, balançou a palma da mão do Lorde Demônio. Assim que esta palma foi lançada, o céu parecia estar pressionando. Little Blue apenas sentiu como se o Monte Tai estivesse pressionando, mas ele não tinha intenção de recuar. Vamos! Os padrões no corpo de Little Blue começaram a iluminar-se. Neste momento, uma figura humana apareceu atrás de Xiaolan. Ele ficou ali em silêncio, exalando uma aura imponente sem ficar com raiva. Little Blue usou apenas seu corpo físico para dar um soco no céu. Rachadura! Rachadura! O som de quebra soou. A palma que Lu jogou fora dissipou-se completamente. Oh! Lu então olhou para Little Blue com interesse e disse, não esperava que fosse eu quem cometesse o erro. No entanto, você é apenas mais ou menos. Quando Lu disse isso, o que demoníaco cercou sua palma e ele desferiu outro golpe com a palma da mão. Este golpe de palma parecia leve, mas continha um poder infinito. Assim que foi eliminado, a sombra atrás de Little Blue diminuiu um pouco. Little Blue atacou mais uma vez, mas desta vez seu corpo era como uma erva daninha quando caiu pesadamente no chão. HMPH, torne-se meu animal de estimação demoníaco. Você deve ter um coração de gratidão. Afinal, poder servir ao meu lado deveria ser uma honra suprema para uma besta de sangue misto como você. Depois que Lu disse isso, ele nem olhou para Xiaolan quando voltou seu olhar para Lu Ninjil. Você acha que Lin Bai ainda pode sobreviver? A voz de Lu estava muito calma quando ele olhou gentilmente para Lu Ninjil. Lu Ninjil, por outro lado, sentiu como se os céus estivessem pressionando seu corpo. Ela quase se ajoelhou, mas Lu Ninjil lutou teimosamente. Ela cerrou os dentes e olhou diretamente para Lu, claro. Lu Ninjil disse com absoluta confiança. Mesmo Lu Ninjil não sabia de onde vinha essa confiança. Ignorância, ignorância. Neste mundo, a ignorância é a mais assustadora. Lu disse. Ele lentamente estendeu a mão e apertou-a suavemente no ar.
Lu Ninjil cuspiu um bocado de sangue. Ela sentiu como se tivesse sido agarrada por alguma coisa e seus ossos começaram a quebrar. Lu Ninjil queria se libertar, mas a força era tão forte que ela não conseguia se mover. Ela só poderia ser carregada no ar pela força e flutuou lentamente em direção ao solo. Little Black olhou com raiva e quis ajudar Lu Ninjil, mas neste momento, uma luz negra apareceu do nada acima de Little Black. Bang! A luz negra atingiu o corpo de Little Black. Isso fez Little Black afundar no chão, sem se mover. Não se sabia se estava vivo ou morto. Se eu não tivesse nenhuma utilidade para vocês, Fers, vocês acham que eu mostraria misericórdia? Você não sabe o que é bom para você. Lu bufou e não olhou mais para as feras de Lin Bai. Em vez disso, ele olhou para Lu Ninjil, que era linda como uma fada. Eu cansei demais desta vez. Você pode se tornar meu parceiro de cultivo duplo e me ajudar a nutrir meu ki demoníaco. No final, deixe-me escolher. Quando Lu disse isso, seus olhos passaram por Lu Ninjil. Lu riu animadamente. Não importava quão forte Lin Bai fosse. Não importava quantos truques Lin Bai tivesse. Ele não era apenas um monte de poeira agora. E essa mulher ligada a Lin Bai já havia se tornado sua posse exclusiva. Ah, ah, ah. Lu riu alto para o céu, sua risada reverberando por centenas de quilômetros. Ah! Mas neste exato momento, outra risada ecoou. Lu, que originalmente rugia em direção ao céu, enrijeceu de repente. Sua risada também terminou abruptamente, deixando apenas outra risada. Como isso é possível? Lu olhou para baixo, incrédulo. Lin Bai? Lágrimas apareceram nos olhos de Lu Ninjil enquanto ela olhava para baixo com entusiasmo. A fortaleza da nuvem negra, que estava em ruínas, transformou-se em terreno plano. Um homem de branco estava em cima dela. O homem ficou ali quieto, mas não estava nem um pouco zangado. O espaço circundante parecia estar sob seu controle. Você disse que estou morto. Lin Bai olhou para Lu com indiferença. Lu não podia evitar estremecer. Foi ele quem fez Lemnos se autodestruir, e só Lu conhecia o poder dessa autodestruição. Mesmo quando Lu estava no auge, ele não conseguia resistir a esse tipo de autodestruição. Mas por quê? Porque Lin Bai estava ali. Lu ficou atordoado, Lu ficou confuso, Lu ficou apavorado e Lu rugiu. Impossível, impossível, impossível. Lu ficou no alto do céu e acenou com a palma da mão, um após o outro. Cada palma continha toda a força de Lu. Um vento forte soprava nos arredores, fazendo voar areia e pedras. Até mesmo pedras que tinham metade da altura de uma pessoa foram lançadas ao céu pelo vento forte. Impossível. Lin Bai riu levemente. Comigo, Lin Bai, o que é impossível? Com uma mão nas costas, Lin Bai apontou alguns dedos para o alto com a outra mão. Ao mesmo tempo, alguns raios de luz branca apareceram e dispersaram facilmente o ataque de Lu. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 409. Amanhecer. Quando Lu viu Lin Bai destruir facilmente seu ataque com alguns dedos, foi como se ele tivesse visto um fantasma de verdade. O terror em seu rosto não podia ser escondido de forma alguma. Lu cerrou os dentes e acenou com a mão em direção ao chão. Lu Ninjil, que originalmente estava no alto do céu, foi fortemente jogado no chão. Ao mesmo tempo, Lu estendeu mais duas palmas em direção a Lu Ninjil, que estava caindo no chão. Depois de fazer tudo isso, Lu correu em direção à montanha O. Não se preocupe comigo, Peguil. Lu Ninjil gritou com a Lin Bai. Embora ela não soubesse o que Lu iria fazer, um sentimento ruim tomou conta de seu coração. Ela olhou para o chão que se aproximava gradualmente e para as poucas palmas que batiam de cima, mas não havia nenhum sinal de medo em seu rosto. Em vez disso, ela sorriu levemente. A morte foi assustadora. Apavorante. Ela não sabia por quê, mas quando viu Lin Bai parado ali olhando para o mundo, sentiu que não era mais tão assustador. Porém, neste momento, Lu Ninjil viu uma luz branca aparecer diante de seus olhos. Depois disso, um corpo quente e forte a carregou suavemente. Acompanhada pelo assobio do vento e pelo retrocesso das cenas ao redor, ela viu uma pessoa com um sorriso no canto da boca, um olhar determinado e uma aparência confiante. Lu Ninjil ficou chocado por um segundo. Então, ela pensou em algo e seu lindo rosto ficou vermelho. Ela juntou as mãos e suas panturrilhas não paravam de pular. Ela era como uma pequena fera que estava sendo capturada e queria escapar. Ela disse,
Não o deixe escapar. Ele definitivamente não tem boas intenções. Ok. Lin Bai acenou com a cabeça com um sorriso. Você fica aqui. Lu Ninjil queria dizer que iria com ele, mas parou. Ela pegou um pingente de jade e jogou para ele. Ok. Lin Bai olhou para o pingente de jade e segurou na mão sem dizer nada. No segundo seguinte, Lin Bai deixou algumas pílulas medicinais para trás. Sua figura se transformou em uma luz branca e correu em direção à montanha Wu. Toda a montanha Wu estava escura como breu. Nem mesmo o luar conseguia brilhar e estava excepcionalmente silencioso. Lin Bai ficou no topo da montanha e olhou para baixo. Tudo o que ele podia ver era um denso Qi demoníaco. O denso Qi demoníaco cobria a superfície da montanha, tão denso que nem mesmo a grama e as árvores podiam ser vistas. Lin Bai de repente pareceu ter percebido alguma coisa. Ele pegou o pingente de jade na mão e apenas ouviu um grito de alarme. Não é bom, não é bom, não é bom. Lu Ninjil, você ainda está aí? Corra rápido, nem olhe para trás, corra rápido. Essa não é uma formação de matriz comum, é uma formação de matriz que permite que o domínio do diabo reapareça. Há outro lugar que está conectado ao verdadeiro mundo do diabo, e aquela montanha tem infinito Qi do diabo. E esta formação de matriz é capaz de mobilizar infinito Qi demoníaco para seu próprio uso. Embora haja um preço correspondente a pagar, pode-se dizer que é um preço fácil para se livrar de todos vocês. Ao mesmo tempo que exclamações soaram de dentro do pingente de jade, uma palma imponente apareceu de repente na superfície da montanha Wu, agarrando-se a Lin Bai. A figura de Lin Bai brilhou e ele se afastou 100 metros. Ele agarrou a palma da mão vazia e bateu com força na montanha Wu. Toda a montanha Wu começou a tremer e quase desabou. É tarde demais, disse Lin Bai ao pingente de jade. É tarde demais? A voz do outro lado do pingente de jade parecia confusa. A pessoa que configurou a matriz usou seu último recurso. Depois que Lin Bai disse isso, não importa o que o pingente de jade gritasse, ele ainda guardou o pingente de jade. Lin Bai olhou na direção do altar na montanha Wu. Havia uma aura aterrorizante surgindo ali. Ah, você entende? É uma pena que seja tarde demais. A voz de luz soou. Essa voz era como o poder dos céus, ressoando através do céu e da terra, mas a fonte da voz não pôde ser captada. Estrondo. Toda a montanha Wu tremeu, tremendo. Uma figura demoníaca com pelo menos 100 metros de altura levantou-se lentamente na direção do altar na montanha Wu. Ele usava uma capa condensada por interminável Qi demoníaco e seu par de olhos vermelhos sangue parecia uma lua cheia. Essa sombra parecia exatamente igual à lua. A sombra era como um verdadeiro rei demônio que desprezava o mundo, como se pudesse destruir tudo com um único movimento. Eu não queria usar no começo, sou a voz de Lu, e parecia ter poder demoníaco. Até mesmo de Lin Bai foi afetado. Infelizmente, você me forçou a isso. Lu estendeu a mão na direção de Lin Bai e apertou-a. Mais de 10 mãos imponentes apareceram na montanha de feitiçaria, agarrando-se na direção de Lin Bai. Lin Bai apontou vários dedos consecutivamente, fazendo com que aquelas mãos altas desmoronassem. Ah, quantas vezes você pode usar esse ataque? Enquanto isso, estou me comunicando com o reino demoníaco. O verdadeiro reino demoníaco tem uma quantidade inesgotável de Qi demoníaco. Ah! Lin Bai balançou a cabeça e riu levemente. Você acha que eu não sei o preço que você tem que pagar? Não tente escapar dessa situação. Use todos os truques que você tiver. Caso contrário, temo que você não terá tempo para usá-los novamente. O rosto de Louis estava lívido e suas enormes presas emitiam sons estridentes. Seus olhos vermelhos sangue emitiram uma luz vermelha com dezenas de metros de comprimento. Então eu concederei seu desejo. Assim como Lin Bai havia dito, a cada segundo que Lu mantivesse esse estado, seu corpo e alma seriam corroídos por um segundo. Seus ataques anteriores foram apenas para forçar Lin Bai a recuar, e ele realmente não queria usar o poder dessa formação mágica. O Qi demoníaco se reuniu acima da montanha Wu, e a sombra demoníaca formada por Lu se transformou em uma sombra demoníaca que parecia ir direto para as nuvens. Lin Bai ficou na frente da sombra do demônio como uma gota d'água no vasto oceano. A enorme figura de Lu deu um passo à frente e, ao dar esse passo, milhares de sombras demoníacas apareceram na montanha Wu, uivando e rugindo enquanto avançavam em direção a Lin Bai. No entanto, este não foi o fim. Lu prendeu a respiração e concentrou sua mente.
Ele retraiu o braço e de repente empurrou para frente mais uma vez. Uma palma que era como o poder divino do Dao Celestial foi atingida, como se quisesse destruir tudo neste mundo. Ao mesmo tempo, a luz vermelha nos olhos ensanguentados de Lu envolveu Lin Bai. Lin Bai sentiu seu corpo ser restringido pela luz vermelha e a circulação do poder espiritual em seu corpo diminuiu. Assim como Lin Bai estava prestes a fazer um movimento, ele parecia ter percebido alguma coisa. Ele levantou a cabeça e olhou para cima. Em algum momento, uma palmeira parecida com uma montanha apareceu no céu, esmagando Lin Bai. Isso é mais parecido. Lin Bai disse fracamente. Zumbido. A luz dourada do pequeno caldeirão explodiu como a luz do sol rompendo a escuridão, envolvendo o corpo de Lin Bai. Imediatamente depois, o corpo de Lin Bai se transformou em um raio de luz dourada. Esta luz dourada iluminou um raio de dezenas de quilômetros, fazendo a noite parecer dia. A luz dourada floresceu de dentro para fora. Nesse momento, a palma que alcançava o céu de Lu no céu também atacou. Estrondo. A terra tremeu, as montanhas tremeram e as montanhas e rios desabaram. O vento forte, dezenas de vezes mais forte do que antes, fez com que Lu Ninju e os pequenos animais voassem alto no céu. Eles queriam abrir os olhos, mas foram forçados pelo vento forte a ponto de não conseguirem abrir os olhos. Tudo ao seu redor parecia ter sido destruído, exceto o assobio dos vendavais. Depois de um período de tempo desconhecido, os vendavais gradualmente se dispersaram. O horizonte do vento leste tinha um toque de barriga de peixe branca, iluminando a noite interminável, iluminando a escuridão da montanha ou iluminando um manto branco que olhava para o mundo. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 410. Monarcas Celestial. Depois de resolver a questão da montanha Wu, Lin Bai e Lu Ninjiu foram para a região norte para se juntarem à organização por trás de Lu Ninjiu, a Sociedade do Céu e da Terra. O propósito da Sociedade Céu e Terra era lutar contra os demônios. Depois que Lin Bai entrou, ele também descobriu que os demônios cobiçavam o mundo humano. Incidentes como Lin Bai e Mountain ocorreram muitas vezes neste mundo. Neste momento, o Reino do Inverno dentro dos 10 países da região norte foi invadido e infiltrado pelos demônios. Lin Bai e Lu Ninjiu entraram juntos, fingindo se juntar ao Reino do Inverno na tentativa de servir aos demônios. Durante este período, vários generais da raça demoníaca e membros da raça humana começaram a duvidar da identidade de Lin Bai. Quando planejaram atacar Lin Bai os matou um por um. Depois disso, Lin Bai até culpou por esse crime uma pessoa que traiu a raça humana. Depois disso, Lin Bai foi colocado em uma posição importante pelos superiores do Reino Inter. Ao mesmo tempo, ele se tornou parte da principal força de combate do Reino Inter. Lin Bai gradualmente se aproximou dos superiores do Reino do Inverno. Ele já sabia que a família real do Reino Inter havia sido tentada pelos demônios. Eles cultivaram de todo o coração o caminho demoníaco e tentaram viver para sempre. Para isso, eles estavam dispostos a sacrificar milhares de vidas. Ao mesmo tempo, Lu Ninjiu, que havia entrado furtivamente no Reino do Inverno com a Lin Bai, desapareceu repentinamente. Após a busca e conspiração secreta de Lin Bai, ele descobriu que um traidor havia aparecido na Sociedade do Céu e da Terra. Ele se juntou aos demônios para aprisionar Lu Ninjiu e tentou usá-lo para cultivo duplo. Lin Bai ficou furioso. Neste dia, seu massacre atingiu todo o Reino do Inverno, fazendo com que todo o reino chorasse de tristeza. Ele matou o monarca demônio Aotian por trás do Reino do Inverno, fazendo-o morrer de ódio. No entanto, por causa da luta final de Aotian, Lu Ninjiu foi amaldiçoado pela habilidade secreta da raça demoníaca. Ela teve que usar uma fruta embrionária do diabo no mundo dos demônios para salvá-la. Então, Lin Bai ignorou a obstrução da Associação Céu e Terra e obteve o método para entrar no mundo dos demônios. Ele entrou furtivamente no mundo dos demônios e se disfarçou de Aotian. Ele obteve a ajuda do ancião do mundo dos demônios, Yui. Yui tinha algumas dúvidas sobre a identidade de Lin Bai, mas não conseguiu apresentar provas suficientes. Ela só poderia confiar a Lin Bai uma tarefa impossível. Ele teve que ir às 10.000 cavernas demoníacas do mundo dos demônios para recuperar o osso de um antigo demônio do céu. Lin Bai não tinha ajudantes no reino demoníaco e fingiu concordar. Após o anoitecer, ele usou uma habilidade secreta para ferir gravemente o ancião Yui. Yui perseguiu e enviou dezenas de milhares de demônios. No entanto,
Lin Bai se escondeu no reino demoníaco. Antes do Elder Yu aparecer, ele já havia descoberto a localização do embrião diabólico. O Elder Yu adivinhou o plano de Lin Bai e preparou uma emboscada ao redor do embrião do diabo com antecedência. No momento em que Lin Bai obteve com sucesso a fruta do embrião do diabo, ela trouxe um grupo de demônios para cercar Lin Bai. Lin Bai usou sua vida para ativar o pequeno caldeirão e matou o ancião Yui. Depois de matar 2.000 generais diabólicos, ele escapou com sucesso do reino demoníaco. Depois de retornar ao mundo humano, Lin Bai ainda não havia encontrado Lu Ningyu. Depois que Lin Bai ficou furioso, ele percebeu que foi a família Lu quem trouxe Lu Ningyu de volta à força. A sociedade do céu e da terra tentou detê-los, mas eles ficaram gravemente feridos. Lin Bai ficou furioso. Ele foi até a família Lu e abriu caminho desde o sopé da montanha. Os cadáveres da família Lu por toda a montanha. Luan, o chefe da família Lu, ficou furioso e foi facilmente morto por Lin Bai. Mas o eremita da família Lu, o ancestral do clã Lu, Lu Ming apareceu. Lu Ming não tinha muito tempo sobrando. Depois de saber da doença de Lu Ningyu, ela coincidiu com uma das técnicas secretas de Lu Ming. Usando a pessoa amaldiçoada pela raça demoníaca como fonte, ele poderia ativar uma técnica secreta que permitiria a Lu Ming avançar ainda mais no caminho do cultivo imortal, permitiria a Lu Ming ganhar outra vida. Neste dia, Lu Ming e Lin Bai lutaram até o céu escurecer. No final, com o clã Lu como centro, a área num raio de 1.000 quilômetros foi reduzida a terreno plano. Lu Ming foi destruído em corpo e alma por Lin Bai. A partir de então, o nome de Lin Bai ressoou pelos 10 reinos do norte. Lu Ningyu foi curado com sucesso com a ajuda da fruta embrionária do diabo. Os dois ficaram tão felizes que choraram. Eles planejaram se tornar companheiros do Dao a partir de então e caminhar livremente neste mundo. Depois disso, Lin Bai realizou seu casamento. Este casamento reverberou pelos 10 reinos do norte. Mestres de todo o mundo se reuniram e as famílias reais vieram oferecer seus presentes. Na noite do casamento, pessoas do reino demoníaco apareceram e 3 imperadores demônios apareceram. No momento em que os imperadores demônios apareceram, o céu ficou escuro e tudo num raio de 1.000 milhas tornou-se um reino fantasma. Lin Bai lutou sozinho com os 3 imperadores demônios e depois de usar seu último período de vida, ele matou com sucesso os 3 imperadores demônios. No entanto, Lin Bai não teve muita expectativa de vida depois disso e se tornou um homem de cabelos brancos. Di Chan, o fundador da Sociedade do Céu e da Terra, apareceu e disse a Lin Bai que havia uma fonte de gelo de 10.000 anos em Beiming. Se ele fosse lá, ele definitivamente seria capaz de avançar. Di Chan originalmente queria ajudar Lin Bai, mas não teve escolha, pois estava enredado por demônios. Ele não conseguiu fugir, então enviou um membro da Sociedade da Associação Céu e Terra, Wang Feng Lu Ningyu, para ir com a Lin Bai para Beiming. Ao longo do caminho, as pessoas dos 10 países da região norte perseguiram Lin Bai repetidas vezes. Eles não queriam ver uma existência como Lin Bai aparecer e não queriam que Lin Bai recuperasse suas forças. Wang Feng e Lu Ningyu protegeram Lin Bai. O sangue espirrou por 3.000 milhas e o braço de Wang Feng foi decepado. Mas no final, os 3 finalmente alcançaram a fonte gelada de 10.000 anos, e Lin Bai começou seu cultivo a portas fechadas. Quando os demônios receberam a notícia de que Lin Bai estava prestes a se recuperar, o ancião e os demônios da linhagem Aotiana ficaram furiosos. Eles atacaram Lin Bai, que estava cultivando a portas fechadas, na tentativa de matá-lo. Wang Feng queimou sua essência de sangue e ativou seu Ki espiritual natal, matando um imperador demônio, ferindo gravemente um imperador demônio e derrotando um imperador demônio. Então, ele morreu. Os 3 imperadores demônios restantes atacaram Lu Ningyu. Lu Ningyu também ficou gravemente ferido depois de aguentar. No momento em que Lu Ningyu estava prestes a se desesperar, o céu acima da fonte gelada de 10.000 anos começou a tremer e uma luz de 7 cores apareceu no céu. Havia até santos no céu que adoravam a fonte gelada de 10.000 anos de idade. Lin Bai não apenas se recuperou, mas também fez outro avanço. Lin Bai olhou para Wang Feng e Lu Ningyu. Ele matou todos os demônios fora da fonte de gelo de 10.000 anos e entrou no reino dos demônios novamente. Ele massacrou mais de 16.000 quilômetros até a cidade demoníaca. Neste dia, havia 1 milhão de cadáveres no reino demoníaco.
Depois que Lin Bai retornou com sucesso, todos os mestres que viviam em reclusão se reuniram e discutiram a batalha final com a raça demoníaca. Eles pediram a Lin Bai que ajudasse a raça humana tanto quanto possível para que pudessem ficar mais fortes e ganhar mais força de batalha. Neste dia, Lin Bai foi coroado Imperador Lin e assumiu o comando da raça humana. 2 anos depois, ele travou uma batalha final com os demônios. Durante a grande batalha entre humanos e demônios, a raça humana sofreu pesadas perdas. Embora os residentes dos 10 países da região norte já tivessem sido evacuados há muito tempo, cada centímetro das terras dos 10 países da região norte estava cheio de cheiro de sangue. No final, o monarca demônio apareceu e matou as 5 grandes forças de batalha da raça humana com uma única palma. Lin Bai rugiu de raiva e lutou contra o monarca demônio até o céu escurecer. Montanhas e rios foram destruídos e milhares de demônios foram afetados pela batalha entre os dois e transformados em pasta de carne. O monarca demônio viu que as coisas não estavam indo bem e sacrificou todo o reino demoníaco para se tornar um verdadeiro Lorde Demônio. Montanhas foram quebradas enquanto ele inspirava e expirava. Lin Bai ficou sozinho na frente do Lorde Demônio, na frente de bilhões de pessoas, e lutou com o Lorde Demônio pela última vez. Ele destruiu com sucesso o Lorde Demônio. Depois disso, não houve mais Imperador Lin no mundo humano, apenas uma lenda. Havia apenas um pico de montanhas cercado por nuvens e névoa que ia direto para as nuvens. Havia um casal imortal e um menino e uma menina gêmeos, vivendo uma vida calorosa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.